Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos continuando a nossa aula de livros poéticos. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Eclesiastes, né? Antes, porém, com a paz do Senhor, nosso pastor presidente, pastor Samuel Lopes, ao nosso diretor executivo, pastor Kleber Ramos, a todos os professores, alunos, a paz do Senhor, um grande abraço a vocês e a toda a sua família. Como eu disse, hoje nós vamos estudar o livro de Eclesiastes, essa série que nós estamos falando, né, a respeito dos livros poéticos. Nós já falamos sobre, temos uma introdução sobre os livros poéticos, falamos sobre o livro de Jó, Salmo, a última aula nós falamos sobre o livro de Provérbios. Então hoje nós vamos falar sobre o livro de Eclesiastes e posteriormente nós vamos falar sobre o livro de Cantares. Mas vamos lá. O livro de Eclesiastes tem a palavra-chave. Quando você lê o livro de Eclesiastes, todo tempo você vai ver ali uma palavrinha-chave que se chama vaidade. Ali, todas as vezes, vaidade das vaidades. Isso é vaidade. No livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei de Israel, que mais adquiriu fama, riqueza e sabedoria e conhecimento. Notável como pensador e crítico, né? Filho de Davi, rei de Israel, não há dúvida de que Salomão é o autor de Eclesiastes. Nós não temos dúvida nenhuma que Salomão é o autor do livro de Eclesiastes. A tradição dos judeus afirma que Salomão teria escrito Cantares durante a sua juventude, Provérbios em sua maturidade e Eclesiastes no final da sua vida. Então, olha, Cantares, sua juventude, Provérbios, a sua maturidade e Eclesiastes já no final da vida. Tentando externar sua tristeza pelo tempo perdido, principalmente com a carnalidade e idolatria, aqui Salomão, durante esse tempo, havia entregue. Então ele externa no fundo da sua alma a tristeza, né? Pelo tempo perdido. Característica do livro. O nome Eclesiastes vem da língua grega e significa pregador, orador, pessoa encarregada de convocar um auditório e dirigir-lhe a palavra para a reflexão da vida. Então, chamar as pessoas, né, o pregador, o orador, chamar as pessoas a um auditório e dirigir-lhe a palavra para uma reflexão da vida. A palavra vaidade, ela aparece ali no livro de Eclesiastes aí 37 vezes, né? Por aí, de 39 a 37 vezes ele aparece ali. E a palavra Eclesiastes é interessante, que você for ver na sua apostila, leiam ela, tem a ver com futilidade, ilusão, vazio, algo sem sentido, passageiro e efêmero. Quando a gente pega essa palavra Eclesiastes, fazer uma comparação, ela é como se fosse aquela água borbulhando, fervendo, que a princípio você vê aquela fumaça, né, vamos dizer assim, subindo, e de acordo que ela vai subir, de repente ela some, ela desaparece, né? Ou seja, essa é a palavra do pregador, né? Que nós vamos ver ali o tempo todo essa palavra, vaidade, tudo é vaidade. E essa comparação, aquilo que vai subindo e de repente some, é um vazio, passageiro, algo terreno que vai passar. Propósito do livro: mostrar o vazio que resulta de procurar ser feliz longe de Deus. O ceticismo e o desespero tomam conta e a pessoa perde completamente a razão de viver, ainda que lute muito, procurando encontrar um sentido para a vida. Ainda que ele faça aquilo que quiser, mas sem Deus, a vida torna sem sentido, a vida torna-se um vazio existencial.
Aliás, este livro mostra a luta de um homem procurando encontrar o sentido da vida. Há quem diga que o livro de Eclesiastes, eu li um livro uma vez, ele diz que o Eclesiastes é o livro mais mal-humorado que tem na Bíblia. Né? Exatamente por esse vazio existencial, por essa procura, por essa reflexão que ele faz do seu passado, agora já velho, ele mostra-se como que arrependido de tudo aquilo que ele fez. E o conselho que ele dá, olha, tudo nessa terra é vaidade. Tudo é vaidade. Né? A procura da felicidade longe de Deus, isso se torna vaidade. Versículo-chave para o livro de Eclesiastes, capítulo 1 e o versículo 2. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Tudo é fútil, é ilusório, é vazio, sem sentido, passageiro, conforme está na apostila de vocês aí, efêmero, sem valor eterno. Né? Isso é vaidade. Então vamos lá rapidamente com um breve esboço do livro. Né? Eclesiastes pode ser dividido assim. Do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11, a colocação do problema e a experiência do pregador. Do capítulo 1, do versículo 12, até o capítulo 11 e versículo 10, você vai estudar o estudo do problema. Você vai ter Salomão ali, parece que ele está problematizando a situação. O juízo do pregador em torno da existência. E o capítulo 12, a solução do problema, ou seja, a conclusão. Os temas de Eclesiastes. A sabedoria meramente natural, que é distante de Deus, procura encontrar a verdade e a felicidade. Enquanto Provérbios, nós falamos semana passada do livro de Provérbios, né, destaca tempos áureos da vida do homem, Eclesiastes trata das ilusões. Eclesiastes vai tratar de tristeza, desalento, perplexidade, fracasso da sabedoria natural. Depois de adquirir bens e fama, Salomão tenta investigar a verdade e a felicidade sem Deus. Ele olha, como se olhasse no retrovisor, e agora ele faz uma análise de tudo aquilo, ele chega que aquilo é uma ilusão. Tudo vaidade. Ele aprende que sem Deus, posição, riqueza não satisfazem o coração do homem. Sem Deus, não satisfaz o coração do homem ou o coração do ser humano. É vaidade. Promove desgosto e fracasso. Sem Deus, as coisas, como nós estamos falando, se tornam. É vaidade, promove desgosto e traz um fracasso. Lá no Eclesiastes capítulo 2, versículo 17, vai estar dizendo assim: tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Que livro fantástico esse livro de Eclesiastes para reflexão. Conteúdo, tudo é vaidade. Ele vai falar como viver do melhor modo possível num mundo onde tudo é vaidade. Como nós devemos viver num mundo onde tudo é vaidade? Nós percebemos isso nos dias de hoje. Como devemos viver nesse mundo, né? Onde tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com o que se afadiga debaixo do sol? Qual que é o proveito do homem? O que o ser humano deve fazer, saber e conhecer para viver de maneira feliz e plenamente satisfatória? O que é que nós, seres humanos, precisamos para viver uma vida satisfeita? Né? O que é que precisamos saber? Lição de livro. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Sem Deus, a vida é só vaidade.
É importante entendermos o propósito do livro. Está bem claro na apostila de vocês, para podermos interpretá-lo. Suas palavras são as de um homem distante de Deus, colocando tudo para fora, seus pensamentos e conclusões. Ele apresenta seus conceitos pessoais, mostrando seu ceticismo em relação à vida. Somente no final, especialmente lá no capítulo 12, é que ele retorna à sensatez e passa a discernir, recebendo a sabedoria de Deus. É importante lembrarmos que nem todas as ideias de Salomão vinham do coração de Deus, pois ele estava afastado do Senhor. Todavia, a lição no final do livro veio dele, de Deus. É interessante traçarmos um paralelo entre Salmo, escrito por Davi, seu pai, e Eclesiastes, escrito por Salomão. Olha, preste atenção. Davi, escritor da maioria do Salmo, em sua luta incessante por edificar o reino, estava sempre exclamando: alegrai-vos, cantai-vos, louvai. Tudo isso nós vamos ver no livro de Salmo. Um homem de grandes lutas, muita alegria. Por quê? Quando você abre o livro do Salmo, você tem esse porquê. Por exemplo, o Senhor era o seu pastor, ele tinha um apego à lei do Senhor, como nós podemos ler o Salmo 119 e tantos outros. Em sua alma tinha um único desejo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27. Então esse era Davi, pai de Salomão. Olha o seu pensamento, olha que permeava a vida de Davi. Salomão foi seu herdeiro, recebeu de tudo. Vou usar uma palavra muito comum aqui, de mão beijada, né? Assentou-se no trono em paz e segurança, cheio de riqueza, poder e felicidade. A partir daí, entregou-se aos prazeres da carne e do seu eu, distanciando cada vez mais do Senhor. Seu grito foi, consequentemente, tudo é vaidade. Longe do Deus de seu pai, não encontrava o menor sentido para a vida. O livro de Eclesiastes, seu livro, constitui-se num grito melancólico e de tristeza de alguém que se afastou de Deus. E ele chega nessa conclusão: tudo é vaidade. A vida sem Deus não tem sentido nenhum, né? E o livro traz algumas lições para nós. A primeira lição: longe de Deus, tudo é sem sentido, né? Isso é bem óbvio. João capítulo 14, 2 e 3. O lugar da humanidade, né? Você deixaria, né, ou se deixa de molestar, é o ser humano e a humildade, né? Está pronto para ouvir e ouvir às vezes a repreensão, né? Advertir de falta, censurar, repreender, né? Advertir, avisar, dar conselho, né? E o livro de Eclesiastes é cheio disso. É um conselho, é reflexão de como nós devemos viver aqui, sempre olhando para Deus. Porque nessa terra tudo é vaidade, tudo é sem sentido, tudo é correr atrás do vento. O dia de ilusão vai findar, ninguém escapa nesta vida dos dias maus e dos dias difíceis. Nós temos esse dia, né? Podemos viver um tempo de bonança muito bom, todavia a época de dificuldade vai chegar e é preciso de prepararmos desde cedo para isso. Eclesiastes capítulo 9, versículo 12, ensina que não sabemos a nossa hora, pois o homem não sabe a sua hora. Portanto, temos que estar preparado sempre. Sempre. Nós precisamos de estarmos preparados sempre.
sempre, a todo instante. O pastor Samuel, ele costuma dizer, nos cultos de doutrina, na ceia, nos cultos, que ele está preparado. Ele espera Jesus não amanhã, né, agora no sentido da esperança cristã, esperança em Cristo, né, da sua volta, não amanhã, não daqui, mas agora, nesse instante, nesse minuto e nesse segundo. E para isso, nós precisamos de estar preparados. Era como se, vocês se lembram em 2001, quando houve aquele atentado nos Estados Unidos contra o World Trade Center, né? As pessoas saíram de manhã e foram trabalhar, levando a sua vida normal, e foram pegos de surpresa pelo atentado, né? Pelo atentado terrorista aí do 11 de setembro, né? Nós não sabemos o próximo minuto, próxima hora, mas nós precisamos de estar preparados, né? Preparado. Somos seres responsáveis, tá lá, lição do livro, somos seres responsáveis. E uma coisa interessante, daremos conta a Deus de tudo, de tudo. Nunca esqueça-se desta verdade. Guarde também este versículo. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado, e o oculto que não venha a ser conhecido. Lucas capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 14, versículo 12 vai dizer assim, ó: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eclesiastes, esses dois textos do Novo Testamento, mas Eclesiastes já vem tratando disso. Nós vamos dar conta. Nós vamos dar conta. Porque nós somos seres responsáveis e daremos conta de tudo a Deus. Salomão se mostra arrependido ali, porque ele sabe que ele dará conta de tudo a Deus. Né? E então nós temos aí o livro de Eclesiastes, temos a cristologia do preparo, né, ante a vinda de Cristo. Nós temos... Interessante, agora rapidamente vamos lá para a nossa apostila, só para a gente perceber algumas palavrinhas muito centradas no livro de Eclesiastes, que é, primeiro, vaidade, segundo, debaixo do sol, terceiro, Deus, 40 vezes Deus aparece como Elohim, o Deus criador, onipotente, infinito, majestoso, poderoso, né? Sabedoria ou sábio, 45 vezes significando um discernimento entre o bem e o mal, uma prudência prática. A palavra eternidade aparece no livro de Eclesiastes 7 vezes. E a palavra eternidade no livro de Eclesiastes, ela vem fazendo um contraste, contrapondo debaixo do sol. As coisas terrenas, né, debaixo do sol, e a eternidade. Então, isso, só para nós ver aí, está aí no livro de Eclesiastes. Né? Só para a gente terminar rapidamente esse nosso esboço, a conclusão do livro de Eclesiastes é: teme a Deus. Capítulo 12, Salomão está falando sobre a velhice, descrevendo as consequências desta idade e advertindo a jovem a buscar a Deus enquanto estiver gozando a primavera da vida. Enquanto jovem, busque a Deus, firme-se com Deus. Né? Ele chama essa atenção dos jovens se consagrar totalmente a Deus. Depois de ter provado de tudo quanto a vida oferece, Salomão chegou à conclusão que o dever do homem é temer a Deus e entregar-se de corpo, alma e espírito. Entregar-se ao Senhor. Entregarmos tudo ao Senhor.
E na última página, na apostila de vocês, vocês vão ver lá as 10 vaidades no livro de Eclesiastes. Você pode acompanhar na apostila de vocês, eu não vou ler porque vocês têm a apostila. Então fica esse breve resumo, rápido resumo do livro de Eclesiastes. Então os irmãos leiam bem a apostila em casa, leiam livros, aproveitem esse tempo de alguns, vocês que estiverem em casa na quarentena, aproveitem, estudem, orem, peguem os livros, leiam, mas principalmente a palavra de Deus, a Bíblia. Esmiuça, ora, pede a Deus, estude e esteja sempre preparado. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.